Disposto a se aproximar dos principais rivais, o São Paulo quer dar mais um passo rumo à paz e, depois do acordo informal com o Palmeiras, vai aproveitar o clássico do próximo domingo, dia 12, contra o Santos, para conversar com os dirigentes do time praiano e colocar à sua disposição o estádio do Morumbi. Os cartolas tricolores querem usar o gesto como uma forma de estender a mão ao Peixe, insatisfeito com as condições encontradas no Canindé, estádio da Portuguesa, e que foi cedido para uso do Santos para mandar partidas na capital neste ano, e quando começarem as obras de construção da arena que substituirá a Vila Belmiro. A informação foi revelada ao lance por pessoas da alta cúpula são paulina. Pelo lado santista, o assunto ainda é tratado de forma sigilosa. Pessoas ouvidas pela reportagem apontam que o mandatário tricolor Júlio Casares tem como objetivo aparar de vez arestas criadas com o Santos no ano passado. Primeiro, o clube paulistano se recusou a alugar o Morumbi ao Peixe ainda na disputa do Campeonato Paulista. Depois, os praianos se recusaram a negociar o goleiro John e os laterais esquerdos Lucas Pires e Felipe Jonathan com o rival. Depois da experiência considerada positiva de ter o Palmeiras em sua casa no último final de semana, o São Paulo avalia como aproveitoso ter mais rivais jogando em sua casa. Financeiramente, patrocinadores aprovaram o fato de terem suas marcas expostas, mas é nos bastidores a maior chamariz do tricolor. Assim como ocorreu com o rival alviverde, Casares entende que é necessário demonstrar união em um momento de fortalecimento da Libra, entidade fundada por São Paulo e Santos. Fora isso, Casares e Leila Pereira, presidente do Palmeiras, se uniram em prol de bandeiras como o fim da torcida única em clássicos e volta da venda de cerveja nos estádios do estado e querem a adesão pública de mais dirigentes. O Santos entra na equação pelo momento vivido. Em crise dentro de campo, jogar no Morumbi diminuiria o risco de episódios de violência da torcida, como é habitual em momentos de dificuldade na Vila Belmiro. Não é só isso. Jornalistas, conselheiros e torcedores do Peixe reclamaram publicamente das condições do Canindé, estádio escolhido para ser a casa alvinegra na capital a partir desta temporada, já que o Pacaembu está interditado e a Arena Barueri também é alvo por suas condições estruturais e de logística. As condições do estádio do Canindé e a grande possibilidade de protestos da torcida do Santos na noite de quarta-feira, dia 8, na partida contra o São Bento, já contribuíram para a decisão da Polícia Militar de transferir o jogo antes marcado no campo da Portuguesa para a Vila Belmiro. O entendimento é que a operação na Vila Belmiro garante mais segurança ao público e às delegações. Antes do Palmeiras, no final de semana, o Santos havia justamente o último dos grandes de São Paulo a mandar uma partida no Morumbi. Foram os jogos da final do Paulistão de 2012 contra o Guarani, em que o Peixe se sagrou campeão em time que contava com Neymar, Ganso e companhia. As fortes chuvas que atingiram São Paulo provocaram transtornos na sede social do São Paulo Futebol Clube. Imagens mostram o caos instalado no local, que ficou alagado em boa parte. O clube emitiu uma nota em que diz ainda calcular o tamanho do prejuízo ocorrido na última terça-feira. Parte da sede social são paulina acabou interditada depois das fortes pancadas. No mesmo documento, o São Paulo cobra as autoridades para o aceleramento das obras contra fortes chuvas na região do Morumbi, demanda cobrada há anos pelas gestões tricolores. Às 16 horas e 30 minutos havia 34 pontos de alagamento na cidade, 22 intransitáveis e 12 transitáveis, segundo dados das autoridades. Choveu em 3 horas, o previsto para 10 dias. A 7 revogou o rodízio de carros diante da situação. Líderes dos grupos A e B do Campeonato Paulista, Red Bull Bragantino e São Paulo medem forças nesta quarta-feira, dia 8, às 19 horas e 30 minutos de Brasília, no estádio Nabi Abichedi pela 7ª rodada. O Massa Bruta está na liderança do grupo A com 10 pontos. A Inter de Limeira tem a mesma pontuação, mas fica em segundo por causa do saldo de gols. O Bragantino, que vem de uma vitória sobre o Guarani fora de casa, entra em campo em busca do segundo triunfo seguido para tentar se isolar na ponta. O tricolor vai a Bragança Paulista com o objetivo de embalar no Paulistão e ficar próximo da vaga ao mata-mata. Na rodada passada, também fora de casa, o time venceu o Santo André por 1-0 e chegou aos 11 pontos, número que deixa a equipe de Rogério Ceni na liderança do grupo B nesta metade de fase de classificação. A transmissão do jogo é do Premier e do Paulistão Play.
As fortes chuvas que atingiram a capital paulista na terça impediram Ceni de fazer um último ensaio no time antes da partida em Bragança Paulista. Diante deste fator, o técnico deve novamente poupar o centroavante Calleri, que apresenta dores no tornozelo direito. O time que deve ir a campo é a base do que começou o duelo contra o Santo André no fim de semana. A provável escalação, então, segundo o GE, tem Rafael, Orejuela, Alan Franco, Beraldo e Wellington, Mendes, Nestor ou Pablo Maia e Luciano, David, Wellington, Rato e Erisson. Os jogadores que estão fora são Caio Mateus, Moreira, Diego Costa, Ferrarese, Rafinha, André Anderson e Igor Vinícius, Arboleda, Calleri e Alisson. Os pendurados são Luciano e Pablo Maia. A arbitragem fica por conta de Luiz Flávio de Oliveira, com os assistentes Miguel e Robson, o quarto árbitro Michel de Camargo e o VAR José Cláudio Rocha Filho. A contratação de Wellington Rato deu ao São Paulo de 2023 uma característica que a equipe teve dificuldades na temporada passada: a bola parada. O meia, que chegou do Atlético Goianiense por 5 milhões de reais, já demonstrou que tem facilidade na batida de bola e será importante para o esquema de Rogério Ceni. Em 6 jogos disputados neste ano, o Wellington Rato deu 2 assistências, ambas em cobrança de escanteio. Neste momento, ele é o líder do tricolor em passes para gol. Ainda é cedo para um detalhamento maior do quesito, mas o fato é que os 2 gols de bola parada correspondem a 25% dos 8 marcados pelo São Paulo em 2023. Calleri, David, Igor Vinícius, Lisier e Wellington têm uma assistência cada. A estatística já é um contraste com o ano passado, quando a equipe de Ceni mostrou enorme dificuldade nas jogadas do tipo. No jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil de 2022, diante do Flamengo, por exemplo, o São Paulo levou perigo em apenas um dos 17 escanteios que cobrou na partida. Naquela ocasião, 4 cobradores se alternaram durante o confronto: Igor Vinícius, Rodrigo Nestor, Reinaldo e Wellington. No último domingo, diante do Santo André, o Wellington Rato precisou de apenas 31 minutos para sair do banco de reservas e fazer uma cobrança de escanteio perfeita, colocando a bola na cabeça de Alan Franco para dar a vitória ao tricolor. A jogada deve ser utilizada com maior frequência por Rogério Ceni durante a temporada. Além dos escanteios, as faltas laterais também serão uma arma importante para a equipe, que tem bons cabeceadores. Nesta quarta-feira, às 19h30, diante do Red Bull Bragantino, o Wellington Rato terá mais uma oportunidade de colocar em prática esse seu fundamento. O jogador tem uma das melhores médias de chances criadas neste Paulistão. São 3 por partida. Os salves de hoje são para Levi Olindo, Janderson Salles e Moisés Fidelis.